Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo que fascina milhões, o futebol. Mas, assim, não vamos ficar só na superfície, não. De jeito nenhum. Temos em mãos uma análise estatística completa. É quase um dossiê, sabe? Sobre a partida entre Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, pela segunda rodada do Brasileirão de 2026. E a fonte é um artigo super detalhado do Jesus Paulo, lá de Campina Grande. Exato. E a nossa missão aqui não é só dar um palpite. Não, a ideia é outra. É usar esses dados para tentar entender a alma do jogo, antes mesmo dele acontecer, né? O que os números estão nos contando sobre o estilo de cada time, sobre a batalha tática que a gente vai ver no gramado. Perfeito. E para começar, vamos jogar um dado na mesa que, de cara, já cria uma baita interrogação. Manda aí. Se a gente olhar o histórico recente, nos últimos 5 jogos entre eles, o Atlético Mineiro venceu 4. 4 de 5. É uma dominância muito clara. É um retrospecto pesado. Então a pergunta que não quer calar é: por que diabos a análise aponta o Bragantino, o time da casa, como favorito? Parece uma contradição total. Parece, né? Mas é aí que a análise de dados fica interessante de verdade. Ela nos força a olhar para além do histórico e focar na fotografia do momento. E essa fotografia, olha, ela mostra um cenário completamente diferente. Entendi. O favoritismo do Bragantino se apoia em 3 pilares muito claros, que juntos contam uma história de momento, de forma. Ok, vamos desempacotar isso então. Qual é o primeiro pilar que sustenta essa ideia de favoritismo? O primeiro é o mais óbvio, a fase atual de cada um. O Bragantino, por exemplo, chega para o jogo embalado. São 5 partidas sem derrota. Nossa. É um time que achou uma regularidade, está confiante. Do outro lado, a gente tem um Atlético Mineiro que parece uma montanha-russa, sabe? Nos últimos 5 jogos ganhou só 2. Apenas 2. É a imagem da instabilidade. Um time está em velocidade de cruzeiro, o outro ainda está tentando encontrar o ritmo. Entendo a lógica da consistência, mas a gente está falando de um elenco com Hulk, Dudu, Bernardi. Será que 5 jogos são uma amostra grande o suficiente para anular o peso desses caras? Sei. Aquele talento individual que pode, num piscar de olhos, virar a chave e decidir um jogo independentemente da fase do time. Essa é a grande questão do futebol, né? O eterno debate entre o coletivo e o individual. E a análise, nesse caso, ela aposta na força do coletivo. Certo. E o segundo pilar reforça isso, a estreia no campeonato. O Bragantino foi lá e fez o dever de casa. Venceu o Coritiba por 1-0. Já o Atlético tropeçou, empatou com o Palmeiras. Que não é um resultado ruim, mas... Não é, mas para um time com a ambição do Galo, começar o campeonato sem uma vitória já acende um pequeno sinal amarelo. A confiança que vem de uma vitória na estreia é um combustível poderoso. Faz sentido. Então temos a forma recente e o resultado da primeira rodada. E o terceiro pilar? Imagino que seja o mais tradicional de todos. O fator casa, sem dúvida. Os números mostram que Bragança Paulista tem sido um território bem hostil para os visitantes. O time da casa venceu 3 dos seus últimos 4 jogos lá. Uau. Torcida, e isso não é só estatística, é um fator psicológico, entende? O time entra com outra postura. Somando esses 3 pontos, fase, confiança da estreia e a força em casa, a análise constrói um argumento sólido de que, nesse momento específico, o Bragantino tem mais elementos a seu favor. Mesmo com o retrospecto histórico contra. Exato. Mesmo com o retrospecto. Faz todo sentido. É uma aposta na lógica do momento contra a tradição do confronto. Mas o mais legal dessa análise é que ela não para no quem vai ganhar. Ela tenta prever a personalidade da partida. Sim. E todos os sinais, segundo o material, apontam para um jogo, digamos assim, de portas abertas. Um tiroteio. Exatamente. A indicação mais forte é para um jogo com pelo menos 3 gols, o famoso mais de 2,5 gols. E isso está diretamente ligado à identidade do Atlético do Sampaoli. Os últimos 3 jogos do time mineiro tiveram essa característica. Muitos gols, placares movimentados, é um time que joga e deixa jogar. E essa não é uma responsabilidade só do Atlético, né? O Bragantino também contribui para essa expectativa. Contribui e muito.
A fonte traz uma média combinada bem interessante. Se a gente somar os gols marcados pelos dois times nos seus últimos 5 jogos, a média de exatos 3 gols por partida. 3 cravado. Cravado. O Bragantino fez 7, o Atlético fez 8. Ou seja, não é um ataque avassalador contra uma defesa fraca. São 2 times com poder de fogo e que têm balançado as redes com frequência. E isso me leva a outro ponto que a análise explora, que é a ideia de que não só teremos muitos gols, mas que os 2 times devem marcar. O que sustenta essa previsão? O que é fascinante aqui é como o texto conecta a eficiência dos ataques com uma certa vulnerabilidade das defesas. A aposta no ambos marcam vem de um padrão muito claro, principalmente no Atlético. Ah, é? Todas as últimas 4 partidas do time tiveram gols dos 2 lados. Isso pinta o retrato de uma equipe que joga com um cobertor curto, sabem? Se cobre na frente e descobre atrás. É o DNA do Sampaoli, uma busca pelo gol que não para, mesmo que isso signifique ceder espaços. E essa tendência de um jogo mais franco se repete quando eles se enfrentam? No confronto direto? Se repete. O histórico mostra que em 3 dos últimos 5 confrontos diretos, ambos os times marcaram. Isso nos diz que, historicamente, não é um duelo de times que se estudam demais, que se anulam. É um jogo aberto. É um confronto onde os ataques costumam levar a melhor. A promessa é de um jogo honesto, com busca pelo gol dos 2 lados. Do lado, a pergunta que fica é: quem são os protagonistas que vão criar e talvez sofrer essas chances? Como os times devem ir a campo? Boa. A análise faz um raio-x bem detalhado. Pelo lado do Bragantino, o técnico Wagner Mancini tem alguns quebra-cabeças para montar. O time vive uma boa fase, mas Tem desfalque. tem desfalque. Chega com 3 nomes importantes no departamento médico, o zagueiro Guzmão Rodrigues, o atacante Isidro Pita e o lateral Vanderlan. Puxa, perder um zagueiro titular como o Guzmán Rodrigues justamente antes de pegar um ataque como o do Atlético pode ser um problema sério, não? Com certeza. Exige um ajuste rápido ali na linha defensiva. A escalação provável que a fonte aponta tenta suprir isso com Cleiton no gol, a defesa com Andrés Hurtado, Alex Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba. Certo. No meio, um trio com Gabriel, Gustavo Neves e o uruguaio Ignacio Souza. E lá na frente, Lucas Barbosa e o colombiano Henry Mosquera abertos, com o Eduardo Sacha centralizado. É um time que aposta na velocidade. Ok. E do outro lado, o Atlético Mineiro. Parece que a dor de cabeça do Sampaoli é o do oposto. É a abundância de opções. Exatamente, o Atlético vai para o jogo praticamente com força máxima. A única ausência confirmada é a do zagueiro Lianco, que está se recuperando de uma lesão mais grave no tendão de Aquiles. Fora ele, Baralho completo. Sampaoli tem todo o baralho na mão. E qual é a provável aposta dele? A escalação provável é de encher os olhos, viu? Everson no gol, uma linha de 4 com Alan Franco, Juan Tressoldi, Júnior Alonso e Renan Lodge. Só nome bom. E aí vem o poder de fogo, o meio-campo com Igor Gomes, Maicon, Bernardo e o jovem Vitor Hugo, alimentando uma dupla de ataque com Dudu e o ídolo Hulk. É um time construído para atacar, para sufocar o adversário. Sem dúvida. A questão para o Sampaoli nunca foi falta de talento, mas sim encontrar consistência e o equilíbrio. Exato. Certo. Escalações postas. Agora vamos mergulhar na parte que eu acho mais saborosa. As estatísticas detalhadas, os números que revelam o DNA tático de cada equipe. Ah, essa é a melhor parte. É aqui que a história do jogo ganha cor de verdade. Sem dúvida. É aqui que a gente vê o choque de filosofias. Por exemplo, o volume ofensivo do Atlético é algo, assim, absurdo. A média da equipe é de 66 ataques por partida. É 66. Pra gente ter uma ideia do que significa, é quase 0,7 ataques a cada minuto de jogo. É uma pressão o tempo todo. Uma avalanche ofensiva. E essa pressão toda, essa insistência, se traduz em lances de bola parada como escanteios. Totalmente. E aqui a gente tem o que, pra mim, é o paradoxo tático central desse jogo. O Atlético tem uma média altíssima de 7,8 escanteios por jogo nas últimas 10 partidas. Quase 8 escanteios por jogo. É um número de time europeu de ponta. Eles forçam o jogo pelas laterais, buscam o cruzamento. Agora, olha o contraste.
O Bragantino é um dos times que menos sofre escanteios no campeonato, com uma média de só 3,4 por jogo. Peraí, a diferença é brutal. Então que a gente tenha um time cuja principal arma é gerar volume e escanteios contra uma defesa que parece ser especialista em evitar justamente isso. O jogo pode se decidir aí, não? Pode. E provavelmente será. É a força irresistível contra o objeto imóvel. A grande questão tática da partida é: a avalanche de ataques do Atlético vai finalmente quebrar a organização defensiva do Bragantino? Ou o contrário, né? Ou a disciplina do time da casa vai frustrar o Atlético a ponto de fazê-lo cometer erros em contra-ataques? É um duelo de estilos maravilhoso de se analisar. E para botar mais lenha nessa fogueira de jogo aberto, os dois times gostam de chutar a gol, não é só volume de posse. De jeito nenhum. Eles não ficam só no toque de lado. Eles puxam um gatilho. O Bragantino finaliza, em média, 16 vezes por jogo. O Atlético, ainda mais. 18 finalizações por partida. 18? São números altíssimos que confirmam não teremos um jogo de xadrez no meio-campo. Teremos uma luta de boxe, com golpes sendo trocados o tempo todo. Uau! Então, resumindo esse quebra-cabeça. Temos de um lado o Bragantino, apontado como favorito pela fase espetacular, pela consistência e pela fortaleza que criou em casa. Do outro, um gigante como o Atlético Mineiro, dominante no confronto, com um elenco estelar e um volume ofensivo absurdo, mas que ainda busca sua regularidade. Se a gente conectar isso a um quadro maior, a análise nos mostra como os números podem revelar a personalidade de um time, sabe? Não se trata só de ganhar ou perder, mas de como eles jogam. O estilo? O estilo. A personalidade do Atlético é a de um time agudo, sufocante, que vive no campo de ataque, mas que, claro, paga o preço com uma defesa mais exposta. Já o Bragantino parece ter uma personalidade mais equilibrada neste momento. Um time sólido, consciente, mas que também sabe ser letal. O jogo promete ser um reflexo fiel dessas identidades. Com certeza. Essa foi a nossa leitura a partir dos dados que recebemos. Mas futebol, felizmente, não é ciência exata e a gente adora discussão. Queremos saber a opinião de quem nos ouve. Qual é o palpite para esse jogaço? Boa. Conta pra gente aqui nos comentários de onde estão acompanhando essa análise. Queremos muito saber até onde estamos chegando. Com certeza. A participação de quem nos acompanha enriquece demais o debate e nos ajuda a enxergar ângulos que talvez a gente não tenha visto. E claro, se você curtiu essa análise mais aprofundada, que vai além do placar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo ou amiga que também é fanático por futebol. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. É isso aí. Para fechar, fica uma reflexão. Em um confronto com tantas camadas como este, o que tende a prevalecer? A lógica fria dos números, que aponta para a consistência, a forma e a vantagem de jogar em casa do Bragantino, ou a magia imprevisível do talento puro, de um gigante adormecido como Atlético, que a qualquer momento pode acordar e decidir o jogo num lampejo individual. É o roteiro perfeito para 90 minutos de futebol.